e 7. Pronto. Então, a gente tem um capítulo, né, o título do capítulo. Eu vou até apresentar uma tela para vocês, porque a gente vai usar os textos. Então, vocês já sabem como funciona. Vou deixar uma tela aí para vocês. Pronto. No caso, eu vou tirar minha imagem para não atrapalhar a tela, tá? Vou ficar só com o microfone aqui mesmo. Então, o que é que a gente tem, né, no nosso capítulo? O nome do capítulo é A Better World, tá? E só inicialmente, só para a gente matar a curiosidade de algumas pessoas, sobre pronúncia, tá? Porque a gente tem, a partir de agora, a gente vai trabalhar muito com pronúncia britânica e americana. Detalhe, aqui a gente pode pronunciar de duas formas diferentes. A gente pode falar A Better World, até passei sem querer, ou A Better World, tá? Essa palavrinha que quer dizer melhor, né? Um mundo melhor, ela tanto pode ser pronunciada better, como você pode pronunciar better, tá? Então, só a dúvida de curiosidade para que a gente se inteirar um pouquinho, tá? A better world ou a better world, tá? E que a gente tem algumas questões que vai introduzir o nosso capítulo, que no caso são respostas que eu quero a participação de vocês, tá? Pronto, aqui diz o seguinte, a letra A pergunta o seguinte, are there many social differences in your school? Ou seja, há muitas diferenças sociais na sua escola? E aí, pessoal, como o capítulo é sobre desigualdade social, como é que vocês respondem isso? Como é que vocês observam isso? Você acha que há muita desigualdade social na sua escola? Você não precisa falar nomes, não precisa nada disso. Só precisa dar sua opinião, tá? E lembrando, aqui a gente não vai ser tudo caráter de opinião, tá? Então, não tenha medo do que você vai falar, não precisa trazer dados, tá? Só questão de opinião. E aí? Você pode deixar no chat. Você acha que há muitas diferenças sociais na escola? Então, João, você acha que não tem, né? Mas quando a gente fala em desigualdade social, a gente tem em vários níveis, né? Porque desigualdade social não é só questão financeira. Você tem desigualdade social também em questões raciais, isso também tem a ver com desigualdade, e questão de gênero, por exemplo. Né? E na escola de vocês sentem que há algum tipo de desigualdade nesses dois níveis, a respeito de, seja econômico, seja de gênero, seja de raça? Tem, pronto, a Sara falou que tem. Pronto, não precisa citar nada, tá? Pronto, isso é muito individual, como eu falei, é opinião, tá? É como você se sente em relação a isso e como você enxerga. Pronto, Arthur concorda que tem. Ótimo. O João Lucas não sente muito. Pronto, é a tua perspectiva, né? Mas beleza, lembra que a desigualdade social, ela tá em vários ambientes diferentes, tá? Aí o Alberto Júnior também acha que tem. É isso aí. Então a gente tem. Então eu acredito que, claro, isso é a minha opinião também. Eu também acho que tem, tá? Então vamos lá. E detalhe, é sempre delicado a gente falar de desigualdade social, porque é uma coisa que às vezes elas nos afetam um pouquinho, né? Porque é sempre complicado. Você tá diante de uma desigualdade, mas muitas vezes você não faz muita coisa. Quando a gente fala, a gente mostra que há esse tipo de problema, principalmente na escola ou em um ambiente que a gente convive, a gente fica meio paralisado, né? Porque muitas vezes nós participamos disso, muitas vezes a gente contribui para esse tipo de coisa, né? Então, por isso que é um assunto sempre delicado, né? Então, mas é isso aí, eu gostei da visão de vocês. Então, assim, se você quiser responder isso aqui em inglês, tá? Porque aqui a gente, como o livro está pedindo para que você responda, eu vou dar algumas sugestões de como você pode responder isso em inglês. Se você acha que a desigualdade social, você pode dizer assim, there are many social differences. Eu vou deixar até aqui no chat para você, para te ajudar a você copiar no seu caderno, no livro, desculpa. Pronto, se você, assim como o Alberto, assim como a Sara, respondeu que acredita que há desigualdades sociais, você pode responder assim, há muitas diferenças sociais, né? There are many social differences. Ô, João, boa. Wonderful World é tipo mundo maravilhoso. Porque wonderful geralmente a gente traduz como maravilhoso ou das maravilhas, tá? Então você pode trazer como mundo maravilhoso, mundo das maravilhas, tá bom? Wonderful vem daí.
Pronto. E se você, por exemplo, você acha que não tem desigualdade social, você pode responder assim: There's no. Pronto. Se sua opinião é que não há nenhuma desigualdade social, você pode simplesmente responder: não. There's no social difference. Ou seja, não há desigualdade social. Sim, João, eu conheço essa música. Eu acho que nós estamos falando da mesma música. Uma música bem antiga, que se chama Wonderful World, tá? Eu conheço também. Então vamos lá. Tá aí as duas opções de resposta, tá? Pronto, a letra B diz o seguinte. Madagascar também já vi. Aqui fala o seguinte. Do you worry about the gap between rich and poor in Brazil? How? Ou seja, traduzindo. Você se preocupa com a diferença entre ricos e pobres no Brasil? Como? E aí? Diante da desigualdade que a gente entende que existe, você se incomoda com essa diferença que existe entre ricos e pobres no Brasil? Você pode usar o chat, o microfone, tanto faz. Então, vamos lá, pessoal. Lembra que participação também é frequência, tá? Então, você se preocupa, você tem algum tipo de preocupação? Yes ou no? Sim ou não? Cri, cri, cri. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pronto, tá bom. Eu vou te dar aqui duas formas de resposta, tá? Se você sim, se você se preocupa, você pode dizer o seguinte. Yes, I, utilizando o verbo da pergunta. I worry about it. Pronto, né? Se você acha que você tem alguma preocupação com esse tipo de problema, você pode dizer, sim, né? Eu me preocupo com isso, né? Eu me importo com isso. Se não, você pode simplesmente dizer, I don't worry about it. Pronto. Lembra, são respostas pessoais, tá? Você pode colocar aí do jeito que você achar melhor. Lembra, pessoal, isso é uma discussão para introduzir o capítulo, né? Já que nossos textos falarão sobre isso. Pronto, vamos lá. Letra C. Letra C diz o seguinte. Do you fight for equal rights? Ou seja, você luta por direitos iguais. What do you think about it? Ou seja, você luta por direitos iguais. O que você pensa sobre isso? E aí, eu vou começar a cobrar a participação de vocês. Arthur, Alberto, João. Tá, Letícia. Eu tô na letra C, tá? A pergunta diz o seguinte. Você luta por direitos iguais? Essa é a pergunta. Você luta por direitos iguais? Bem, Patrício, sim. Entendeu, Letícia? Eu não luto, não. Direitos iguais é importante, eu sei, mas muitas vezes nunca é possível. Entendi. Então, beleza. Então a gente não tem um engajamento sobre esse tipo de luta. Tudo bem, ô João. Mas, sim, mas às vezes cansa. Concordo contigo, Sara. Sobre certas coisas cansa mesmo. Sim, pronto. Isso é uma questão importante que o João Lucas abordou, tá? Porque assim, como a sociedade é desigual, os direitos são desiguais, né? A desigualdade econômica também pressupõe direitos desiguais. Mas é isso aí. Eu queria só coletar a opinião de vocês usando essas perguntas que estão no livro. Lembrando, todas essas perguntas estão na página 27, tá? Mas é isso aí. Eu queria fazer só alguns adentos
sobre os países de língua inglesa, né? Algumas pessoas têm muito aquele sonho, principalmente o João. Eu sei que o João, ele quer viajar para os Estados Unidos. Só que, assim, a gente poucas vezes imagina os problemas que esses países têm culturalmente sobre desigualdade. Vocês já ouviram falar quais são os principais problemas de desigualdade que esses países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, esses países têm? No caso, muita gente tem um sonho de viajar para os Estados Unidos, mas acha que vai ser aquele sonho da Disney, sabe? Mas o Brasil, ou os Estados Unidos, assim como o Brasil, ele também tem seus problemas de desigualdade. Alguém tem ideia de quais são? Qual é o principal problema americano? Como sempre, você pode usar o chat. Ô, João, pronto. Perfeito ter comentado isso, tá? No caso, assim, quando a gente está falando de desigualdade, né? Boa parte da desigualdade nos países que falam inglês, principalmente nos Estados Unidos, são esses problemas com os negros, porque os Estados Unidos é um país que tem um histórico muito racista. Muita gente não sabe disso, né? Muita gente acha que os Estados Unidos é muito bonito, aquela coisa toda. Mas não, cara, aqui na América é um dos países que tem um legado mais racista entre todos os outros. Pra vocês terem uma ideia. Teve uma época que realmente as pessoas, né, negras eram proibidas de estudar e tal. Inclusive, não é por acaso que existe o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se vocês já assistiram, mas aquilo ali, por mais que seja comédia, tem um fundo de verdade. Né? No fundo, a série ela retrata justamente os problemas de desigualdade social americanas. Pronto, em muitas séries você vê muito isso, né? É o grande problema americano, né? Pronto, mas é isso aí. A gente tem, por exemplo, a Inglaterra, ela tem problemas de desigualdade, só que são problemas que não são raciais, são problemas econômicos. É um país economicamente muito desigual, né? A gente tem, por exemplo, a Austrália, que não, esse é o contrário, não tem problemas econômicos, economicamente todo mundo é igual, no entanto, você tem problemas de gênero, né? Salários de homens diferentes do salário das mulheres. Isso para a gente ter um panorama de que não importa o país, né? Os países desenvolvidos, né, que falam inglês, eles também vão abordar o mesmo problema que a gente vai abordar nesse capítulo, né? Que são os problemas da desigualdade. Inclusive, pronto, foi bom, né? Pelo menos a opinião de vocês, que é somente coletar mesmo, o que é que vocês achavam sobre isso. Mas vamos para o texto, né? No capítulo de vocês, passem aí para a página 28, tá? Página 28. Pronto, aqui a gente tem um texto, que é o texto que também segue esse mesmo caráter interpretativo, tá? E o texto, pronto, vou até aumentar aqui a tela. O texto fala, vamos pegar o texto primeiro, só pelo título, que fala assim, Brazil, Extreme Inequality in Numbers. Pronto, pelo título, pessoal, o que a gente consegue inferir do texto, né? Aí, Brazil, Extreme Inequality in Numbers. Como é que a gente pode traduzir esse texto? Esse título, na verdade. Vamos lá, não estou vendo a participação de alguns. E eu vou cobrar isso, tudo bem, pessoal? A partir de agora, a presença é mais de participação do que qualquer outra coisa. Vamos lá. Lavínia, Alberto. Pronto, nós poderíamos dizer o seguinte, né? Brasil, desigualdade extrema em números. Então, beleza. Aquela discussão serviu para a gente introduzir a discussão sobre a desigualdade no Brasil, tá? E a gente pode aqui começar com algumas técnicas, tá? Por cima, olhando para as palavras, principalmente as palavras que começam, né? Cada capítulo, né? Esse texto vai falar especificamente de que tipo de desigualdade. Há um tipo específico, porque existem vários. Existe desigualdade de direitos, desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade econômica. E esse texto, olhando por cima, sem precisar ler ele todo, qual é a temática principal a ser abordada? Pronto, João, desigualdade econômica. A gente consegue inferir isso, porque a gente tem muitos números, né? A gente tem economic no começo, isso aí. E a gente tem a palavra Brasil, né, que dá a ideia do território do texto. Que no caso ele vai falar sobre isso. E o texto ele se divide
em alguns tópicos, né? A gente tem aí no texto de vocês a parte 17 years, né, 75 anos, 19 years, 19 anos, e a gente tem o tópico, a gente tem alguns tópicos de valores, né, na próxima página. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai exercitar mais uma vez a interpretação que está, no caso, na página 29. No caso, eu vou fazer ela com vocês, tá? A gente vai respondendo aqui juntos. Então, vamos lá. A gente pode passar aí para a página 29, onde a gente tem alguns questionamentos sobre o texto. Vai tudo na página 29. Lembrando, quando a gente está interpretando textos em inglês, o que eu sempre oriento para as pessoas. Primeiro você vai para as perguntas. Você primeiro tem uma ideia geral do texto, mas primeiro você vai para as perguntas para depois você ir para o texto. No caso, a gente tem o seguinte. A questão número 1 diz assim. Pronto. No tópico 19 anos, ou seja, já está especificando em que tópico do texto, com quem o autor compara uma pessoa que ganha o salário mínimo. Ou seja, no tópico 19 anos, com quem o autor compara quem ganha o salário mínimo. Caso para ajudar, eu vou deixar até alguns vocabulários, tá? Por exemplo, wage é igual a salário. Então vamos buscar. O texto diz o seguinte: In Brazil, someone earning the minimum monthly wage would have to work 19 years to make the same money a Brazil from which 1.1% of the population makes in 1 month. Então aqui está vendo uma comparação das pessoas que ganham salário mínimo com que tipo de pessoas? Pronto, é isso aí. A gente tem quem tem um salário menor, mas não, João, está perguntando com quem está comparando. Se você perceber no texto, fala sobre as pessoas que ganham o salário mínimo, mas também fala sobre 1,1% da população, 1% da população que faz o mesmo dinheiro que eles fazem em alguns meses de trabalho, em um mês de trabalho. Então, basicamente, está fazendo a comparação dos brasileiros que ganham o salário mínimo com 1% mais rico da população. Quem está aqui embaixo, você pode ver, ó, the richest, né, que é o mais rico, ou 0,1%. Então, o texto ele está comparando as pessoas que ganham menos dinheiro, que ganham salário mínimo, com aqueles 1% mais ricos. Pessoal, é o seguinte, eu estou sentindo que vocês estão com dificuldade de entender o texto. Vocês preferem o quê? Que a gente traduza o texto primeiro, que só quem está respondendo são alguns. Pronto, você quer traduzir primeiro? Tá. Embora às vezes eu oriente que você faça o caminho contrário, tá? Mas vamos lá, não tem problema nenhum. A gente vai traduzir com vocês. Talvez fique mais fácil, né? Pronto. O título a gente já sabe. Tudo bem, João? Tudo bem, tá? Tudo bem. Então, pronto. O título é Brasil extremamente desigual em números. Pronto. O primeiro tópico diz o seguinte. Economic inequality in Brazil has reached extreme levels. Essa primeira frase, como é que a gente pode traduzir? A gente tem várias palavras que têm semelhanças com o português. Para ajudar vocês, eu posso traduzir a que vai ser difícil, que é essa daqui, ó. Esse has reached, que eu vou traduzir para vocês. Pronto. Nessa primeira frase, a gente tem só palavras parecidas com o português. A única que vai ser diferente é esse has reached, tá? O resto eu vou deixar que vocês entendam. Então, vamos lá. Como fica essa primeira frase? Não. Se você quiser usar o microfone também.
vamos lá. Ninguém ainda? Pronto. Boa, boa, Lívia. Seguinte, a gente fala o contrário, tá? A desigualdade econômica, tá? Desigualdade econômica no Brasil atingiu níveis extremos. Boa, Sara. Exatamente assim, tá? A desigualdade econômica no Brasil atingiu níveis extremos. Depois ele fala assim, ele usa a seguinte palavra. Despite, tá? Essa eu vou trazer para vocês, tá? Despite quer dizer apesar de. Então, apesar de ser, vou até traduzir até aqui, apesar de ser one of the largest, large quer dizer maiores, tá? Apesar de ser um dos maiores economias do mundo. Ou seja, esse aqui eu deixo que eu traduzo para vocês, tá? Então, ao todo fica o seguinte, a desigualdade econômica no Brasil alcançou níveis extremos, apesar de ser uma das maiores economias do mundo. Então, essas são as duas primeiras frases. Depois fala o seguinte, the last decades have seen incredible progress across Brazil. Pronto, esse aqui eu vou ajudar vocês com algumas palavras. The last quer dizer nas últimas. The last quer dizer nas últimas. Eu vou colocar outra que esse have seen, eu vou traduzir para vocês também. Pronto. E across, vou deixar também a tradução para vocês. Pronto, deixei aí algumas palavrinhas para vocês. Pronto. Isso, Lívia, perfeito. Pronto. As últimas décadas viram um progresso incrível em todo o Brasil. Exato, isso mesmo. Como João, Last of Us é o último de nós. Exatamente, João, é isso aí mesmo, tá? O último de nós. Pois isso aí, Lívia, certíssimo, tá? As últimas décadas viram um progresso incrível em todo o Brasil. Então vamos lá, vamos continuando, né? Vamos lá. The country, esse eu não vou traduzir. The country has been, eu vou dizer has been, vou traduzir para vocês. Nesse contexto, has been significa foi, tá? Nesse contexto. Able to, eu não vou traduzir porque eu acho que vocês já viram isso sobre isso. Pronto, vamos trazer até o ponto, tá? Então vamos lá. The country has been able to reduce inequality. E até aqui, o que é que ele quer dizer? The country has been able to reduce inequality. Então, o país foi capaz, né? Podemos colocar assim também, Olivia, pode ser, adaptando a tradução, mas é tipo, has been able, tipo, foi capaz, né? Então, o Brasil, o país, né? Foi capaz de reduzir a desigualdade. Pronto, exatamente assim. Então, nas últimas décadas, pelo que a gente sabe até agora, nas últimas décadas, foi visto um incrível progresso em todo o Brasil. O crescimento em todo o Brasil. Pronto. O país foi capaz de reduzir a desigualdade. Aí a continuação fala assim: taking millions of people out of poverty. No caso, eu vou dar auxílio para vocês na palavra taking. Nesse caso, taking quer dizer retirar. Vem do verbo retirar, tá? Retirar. Então, taking millions of people out of poverty. Poverty, vou traduzir também, que é pobreza. Pronto. Poverty é pobreza. Vamos lá. Taking
millions of people out of poverty. Capaz de tirar milhões de pessoas da pobreza. Correto, Liv, correto, tá? A continuação, and, esse thereby quer dizer assim, tá? And thereby raising the base of the social pyramid. Que no caso vou colocar aqui só esse thereby para vocês. Quer dizer assim. E o raising quer dizer aumentando. Pronto. Dá só duas palavras para vocês. O resto é parecido com português. Então vamos lá. Nas últimas décadas foi visto um grande progresso em todo o Brasil e o país foi capaz de reduzir a desigualdade, tirando milhões de pessoas da pobreza e assim elevando a base da pirâmide social. Pode ser, Lívia. Pode ser elevando, aumentando, qualquer coisa que dê essa ideia de crescimento, a gente usa a palavra rising. Inclusive, por curiosidade, dá para falar sol nascente como rising sun, né? O sol nascente. Embora algumas pessoas escrevam um pouquinho diferente. Mas é isso aí, tá certíssimo. Esse primeiro parágrafo que a gente pode traduzir todo até agora, né? A desigualdade econômica no Brasil atingiu níveis extremos, apesar de ser uma das maiores economias do mundo. Nas últimas décadas, foi visto um incrível progresso por todo o Brasil. O país tem sido capaz de reduzir a desigualdade, tirando milhões de pessoas da pobreza e, assim, elevando ou aumentando a base da pirâmide social. Boa, até aqui tá bem claro. Ele continua. But, né, eu não vou traduzir porque a gente já viu as conjunções. Esse despite significa apesar de, então, but despite this evolution, the pace eu vou colocar aqui também no chat, e tá no vocabulário, tá? Pace quer dizer trajetória. Trajetória. Pronto, pace é trajetória. Has been very slow in the Latin America giant. Is still listed as one of the most unequal countries on the planet. Pronto, vou colocar só essas palavras, só essas duas, tá? O resto já dá para inferir pelo contexto. Eu estou sentindo falta da participação de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Lavínia, Camila, Evelyn, Gisele, Ian, Ingrid, Isabelle, Joana, João. Não, João está participando. José, Júlia, Evelyn, Letícia Freitas, Lisa Ricardo, Lívia está participando. Estou gostando da Lívia. Maria Lúcia, Patrícia participou. Sara participou também. Tiago, Yasmin. Pronto, Lívia, tu copiou em inglês. Tu colocou no chat em inglês. Ah, tá. Tá, já tô entendido. Tu tá traduzindo. Tá bom. Pronto. Mas apesar dessa evolução, o ritmo tem sido muito lento e o gigante latino-americano ainda está listado como um dos países mais desiguais do planeta. Vamos analisar os números. Eu tava suspeitando, Lívia. Então, vamos lá, né? Mas isso aí tá certo, tá? Vamos lá, para evitar isso, porque eu tenho certeza que algumas pessoas não estão fazendo isso. Eu vou traduzir para vocês de uma vez, tá? Eu vou traduzir para a gente entender o todo e depois a gente responde as questões. Então, vamos lá. Na parte dos 75 anos, diz o seguinte. Na atual faixa, a desigualdade está diminuindo no Brasil. O país levará 75 anos
para alcançar o nível atual de desigualdade de renda do Reino Unido e quase 60 anos para atender aos padrões espanhóis. Em comparação com seus vizinhos, o Brasil está 35 anos atrás do Uruguai e 30 anos atrás da Argentina. Então, o que é que a gente tem aqui? Esse primeiro tópico, a gente tem uma comparação do Brasil com seus vizinhos e mostrando que o Brasil está atrasado cerca de 75 anos, para alcançar o nível de igualdade social desses outros países. A faixa dos 19 anos diz o seguinte: no Brasil, alguém que ganha o salário mínimo mensal teria que trabalhar 19 anos para ganhar o mesmo dinheiro que um brasileiro do mais rico 1% da população, 0,1% da população, ganha em um mês. Ou seja, uma pessoa com salário mínimo precisa trabalhar 19 anos para ganhar a mesma quantidade de dinheiro que uma pessoa do 1% mais rico ganha em um mês. Ou seja, 1% mais rico do país é mais rico 19 anos de salário mínimo do que as pessoas comuns. Mas isso aí, vamos lá. Último tópico, fala assim, 28 milhões. O Brasil tirou 28, é impressionante, né, Ítalo? 28 milhões. O Brasil tirou 28 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 15 anos. Reduzindo a pobreza, vamos trazer assim, para menos de 10% da população. Mas os ricos continuam a se beneficiar mais. Entre 2001 e 2015, os 10% mais ricos representavam 61% do crescimento econômico. Ou seja, por mais que o Brasil tenha reduzido drasticamente, né, aqui de acordo com o texto, ele traz um dado de que o Brasil tirou 28 milhões de pessoas da pobreza. Então, assim, você tem uma redução drástica na pirâmide social, mas os ricos continuam a ser os mais ricos. Claro, né, os 10% mais ricos representam 61% do crescimento econômico. Ou seja, mais da metade, toda a riqueza do Brasil está nessa minoria, da menor porcentagem de mais ricos, né? Então é engraçado, se a gente tem a desigualdade social em níveis escolares, né, que é algo muito menor, imagina o país, né, país como um todo. Pronto, aí o último tópico fala 2047. Diz o seguinte: no atual ritmo de progresso, as mulheres brasileiras fecharão o hiato salarial em 2047. Os negros brasileiros ganharão o mesmo que os brancos em 2089. O Brasil está a décadas de distância da igualdade salarial. Então, esse último tópico, ele está falando especificamente da desigualdade salarial entre homens e mulheres e entre brancos e negros. E pela porcentagem que o Brasil está avançando, só em meados de 2047 as mulheres vão se equiparar ao salário dos homens. Então, assim, daqui para 2047 a gente vai ter igualdade salarial, né? Do mesmo jeito que a questão racial, né? Brancos e negros. A gente só vai ter igualdade salarial no ritmo que a gente está, meados de 2089. Ou seja, olha o nível de atraso, né? São números que estão aí só para dar a gente uma noção, né, da desigualdade social no Brasil, né? Que é abismante, na verdade, né? Então, deixa eu ver aqui a hora, né? Pronto, são 3 horas no meu, em ponto. Vou fazer o seguinte: como a gente está perto do intervalo, eu queria só traduzir as perguntas para vocês. Então, se você puder, pelo menos anotar as perguntas, a tradução das perguntas para você responder, que a gente responde, fica como tarefa para casa, né? Interpretação de texto. Para que da próxima aula a gente já comece com a gramática. Que diz o seguinte: a questão 1 pergunta o seguinte: no tópico 19 anos, com quem o autor compara uma pessoa que ganha o salário mínimo? Então você pode colocar aí, né? Com quem o autor compara uma pessoa que ganha o salário mínimo? A 2 diz o seguinte: quanto tempo um brasileiro tem de trabalhar para alcançar o patamar dos mais ricos? Caso essa informação está lá no texto também, né? Quanto tempo um brasileiro tem de trabalhar para alcançar o patamar dos mais ricos? Onde que está essa informação no texto? A 3 diz o seguinte: quantas pessoas ficaram fora da linha de pobreza nos 15 anos passados? Qual era a taxa de crescimento entre os ricos nessa época? Então, vamos lá. A questão 4, né? Questão 3, desculpa.
4. Quanto tempo levará para que as mulheres alcancem a igualdade salarial? Está no último tópico. E o 5 diz o seguinte: o autor afirma algo sobre negros no futuro. Ou seja, o autor afirma algo sobre os negros no futuro. O que é que ele está afirmando sobre a questão de igualdade salarial de negros e brancos? Tá? Então, como esse primeiro capítulo é só um texto, a gente vai deixar ele como atividade para casa. Né? Eu vou deixar ele no Google Sala de Aula, só essa página. Tudo bem? Então, só a página 29. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, alguma observação, pessoal? Alguma dúvida, observação sobre o texto, sobre a atividade? Pronto, 3 horas. Deu meu 3 horas em ponto. Pessoal, até a próxima aula, que na verdade vai ser da Paula, tá? Eu combinei com a Paula que da próxima semana vai ser ela que vai estar no meu lugar. Ela não pôde vir essa semana porque ela está ocupada. Ela teve reunião e tudo mais, então ela não vai poder estar aqui essa semana. Mas na próxima semana, ela vai ficar com a minha aula que ela está me devendo. Né? Então, isso aí, pessoal. Até a próxima.